Beleza, então a gente está gravando aqui a reunião. Começamos. E eu queria começar a aula primeiro, boa tarde, né? Para quem não viu, boa tarde lá no começo, mas tudo bem. Eu queria conversar com vocês alguns pontos aqui bem importantes da nossas aulas, né? Que estão se seguindo aí. Tá. Primeiro, vocês conseguiram acessar aquela aula que eu mandei para vocês ontem, né? De membrana. Eu coloquei 3 vídeos sobre membrana. 3 ou foi 2 vídeos sobre membrana? Todo mundo conseguiu entrar naquele material? Conseguiram assistir tudo direitinho? Conseguiram, pessoal? Pessoal, eu vou começar a pedir para vocês ligarem as câmeras de vocês, porque às vezes eu acho que vocês deixam aberto o, o Meet e vou fazer outra Deixo coisa. não. Eu falo com vocês, eu passo meia hora esperando vocês responder e aí ninguém fala nada. Não, mas é porque às vezes a conexão da internet é ruim. Tô sabendo. Não, o tempo de reação não é mais de 10 segundos, porque eu falo e vocês respondem no chat, então vocês estão escutando na hora que eu tô falando. Não, Enfim, professor, mas ó, se eu quiser pedir para ligar, tudo bem, né? Fazer o quê? vamos lá então, pessoal. Eu quero saber se todo mundo conseguiu acessar aquele material direitinho. Todo mundo conseguiu uma boa? Eu consegui. Beleza. Tá, então, daquele assunto, daquela parte lá, vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao conteúdo de membrana? Não, entendi. Tá, então eu vou aqui perguntar para vocês algumas coisinhas para eu saber se vocês entenderam a base do conteúdo de membrana, certo? Se todo mundo pegou bem essa parte, aí a gente vai começar a conversar sobre outra coisa. Mas se vocês ficaram com muitas dúvidas, aí a gente para e faz uma nova abordagem sobre esse assunto, certo? Então vamos lá. Eu quero que vocês respondam para mim qual é a função primordial da membrana, sim, a função principal da membrana. É revestir a célula, né? Ponto, certo. Quem mais tem algum comentário aí sobre função da membrana? Liv Stella, você, comentário. Ser semipermeável, muito bem, Patrícia. Liv, você tem algum comentário? Ela controla, tipo, a entrada e a saída de substâncias da célula. Massa, gostei. Mais alguém, Felipe? Proteção da substância, né, não? É isso, proteção, né? De entrada e saída, massa. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Arthur? Revestimento, boa. Beleza. Pessoal, assim, essa questão geral da função da membrana, muito bom. Acho que vocês conseguiram pegar bem essa ideia, né? Ó, a questão da semipermeabilidade, a gente vai entrar também um pouquinho mais nessa parte aí. Mas a parte que eu queria que vocês pegassem bem era o seguinte. Se vocês entenderam que a membrana, ela é uma barreira, né? Que separa o meio que a gente vai chamar de intracelular e o meio que a gente vai chamar de extracelular. Eu vou transmitir aqui o quadro e aí eu vou fazer um esqueminha aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só tirar esse aqui que era da aula passada. Tá.
Ó, a gente tem aqui, eu vou limpar essa tela porque a gente não vai usar mesmo, né? Beleza. A gente tem aqui uma célula qualquer. Isso, ó, todas as células, elas possuem membrana, certo? Lembrem lá do começo do ano, quando a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a célula. Todas as células, independente de serem procarióticas ou eucarióticas, elas vão possuir pelo menos duas estruturas. Ela vai possuir a membrana e ela também vai possuir o citoplasma, certo? Não obrigatoriamente ela vai possuir um núcleo, né? As células procarióticas, elas não vão possuir núcleo. Então, ela não vai ter a presença lá daquele envoltório nuclear, certo? Mas toda célula obrigatoriamente tem que possuir membrana e citoplasma. Então, a gente tem aqui a membrana. Ó, tudo que está dentro da nossa membrana plasmática, eu vou deixar um pouco até maior aqui, ó. A gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de... Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. A gente vai chamar de meio intracelular, certo? Ó, tudo que está dentro da membrana vai ser chamado de meio intracelular. Tudo que está fora da membrana, eu vou chamar de meio extracelular. Então, ó, é o MIC e o MEC, certo? Meio intracelular e meio extracelular. E a membrana plasmática, ela vai atuar como se fosse uma barreira, né? Ela vai atuar como se fosse um muro. Só que, obviamente, esse muro vai permitir certas trocas entre o MIC e o MEC. Algumas coisas vão poder com facilidade passar e outras vão conseguir com facilidade sair. Algumas vão ser barradas na saída, né? Elas não vão conseguir sair, e outras vão ser barradas na entrada, elas não vão conseguir entrar, certo? Então a gente chama isso aí de MIC e MEC, que são o meio intracelular e o meio extracelular. Massa, essa parte aí eu vi que vocês pegaram bem, gostei da abordagem de vocês. E aí vocês falaram sobre a semipermeabilidade. Pessoal, por que semipermeável? Eu acabei de falar também, mas eu queria ouvir com as palavras de vocês para eu saber se vocês pegaram a ideia do que é semipermeável. Se fosse impermeável, então, é tipo permeabilidade seletiva, que não entra, nem toda substância consegue passar a membrana plasmática. Alguns passam, Isso. outros não passam, né? Isso, semipermeável é a mesma coisa de permeabilidade seletiva. E é exatamente isso. Certas coisas vão passar, mas certas coisas não vão poder passar. Elas vão ficar barradas lá. Então é por isso que é semipermeável. Ela permite a passagem, mas só de algumas coisas. Esse semi aí é aquele prefixo que dá uma ideia de meio, né? Ela é meio permeável, ela não é 100% permeável. E essa característica da semipermeabilidade da membrana ela vai permitir que ocorra uma série de processos químicos nessa membrana, certo? Ok. Tá. Então, beleza. Então, vocês também pegaram bem o que é a semipermeabilidade. Ah, aí tem aqui um ponto importante. Pessoal, a membrana plasmática, ela é extremamente fina, né? A gente sempre representa a célula assim. A gente sempre pega a célula, né? Desenha a célula assim e desenha aqui o núcleozinho da célula. Sempre a gente faz isso aqui. E a gente fala que isso aqui é a membrana e que isso aqui é o núcleo. Só que assim, quando você visualiza uma célula no microscópio, você não consegue visualizar as estruturas da membrana, né? Você vê ali que existe alguma coisa que delimita o meio intracelular, mas você não tem certeza de como que ela é formada de fato, né? Você não tem ideia de como que ela é com a composição dessa membrana plasmática. E aí existem diversas hipóteses, né? E uma das mais aceitas, e lembrando que nós estamos falando de hipóteses, né? E teorias,
Isso a gente não consegue visualizar ainda 100% da membrana, mesmo com o auxílio de microscopia. A gente ainda não consegue visualizar assim, com bastante clareza, mas a que mais se aproxima é o modelo que é chamado de mosaico fluido, que é esse modelo que a gente viu aí naqueles vídeos que eu mandei para vocês, o mosaico fluido. Tem algumas imagens de membrana, tem algumas. Bem-vinda, Giovana. Tem algumas imagens de membrana, mas, assim, ainda não tem uma resolução tão boa como a gente tem de outras estruturas. O que é que o modelo do mosaico fluido nos diz? O modelo do mosaico fluido, ele nos diz o seguinte, que existem estruturas que parecem, assim, um preguinho, assim, uma cabecinha de prego, que eles vão ter uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica. O que é que isso quer dizer? Uma parte ela é capaz de solubilizar, ela é capaz de passar água, né? Ela se atrai por água, e a outra parte ela não vai se atrair, portanto, pela água, né? Então a gente tem o que a gente chama isso aqui, né? Esse componente aqui é o componente de fosfolipídios, certo? Os fosfolipídios, eles são uma estruturazinha que tem uma parte que é formada por radicais de fósforo e uma radical formada por gorduras. E é por causa disso que ela é chamada de hidrofóbica, né? Você sabe que se você jogar a gordura dentro da água, as duas elas não vão se misturar, né? Elas não vão conseguir se misturar, porque elas não são solúveis umas nas outras, elas têm solubilidades diferentes. Uma molécula é polar e a outra é apolar. Vocês ainda vão ver. Aliás, vocês já viram questão de polaridade? Acho que não, né? Polaridade acho que é no segundo ano. Vocês já viram polaridade química? Eu acho que a gente vai ver esse ano que no livro de química tem polarização. Tá. Então, o que vocês precisam saber é. Eu acho que eu também já vi. Tá. Mas assim, o que vocês precisam saber é o seguinte: moléculas polares, elas vão dissolver outras moléculas polares. Moléculas apolares vão dissolver moléculas apolares. Uma molécula polar não consegue dissolver uma apolar e uma apolar não consegue dissolver uma polar. Vocês entenderam mais ou menos, né? Semelhante dissolve semelhante. Essas daqui, como são diferentes, elas não vão dissolver uma nas outras. Então, é por isso que é difícil ficar passando água pela membrana. Por quê? Porque ela tem uma região que é hidrofóbica, né? A região da gordura, ela não vai deixar passar a água com tanta facilidade assim. Beleza. Então, essa daqui também está relacionada com a semipermeabilidade da membrana plasmática. Pessoal, imaginem que a célula, né? A nossa célula é uma festa VIP, certo? Aqui a célulazinha, ó, tá acontecendo aqui a festinha VIP aqui. E para você entrar nessa festinha, você precisa ter uma determinada característica, você precisa ter uma coisa que seja interessante para essa festa, né? Você não é qualquer um que pode entrar nessa festa, aquela é uma festa VIP. Então, se você, um mero mortal, chegar aqui para entrar nessa festa VIP, você não tiver as características que são interessantes, o porteiro, que é representado aqui pela nossa membrana plasmática, né? Ele vai dizer para você, ó, você não pode entrar nessa festa, que essa festa só permite que entre com essas características aqui. Da mesma forma, se você tem as características da festa e você quiser sair, o porteiro vai dizer, ó, infelizmente, você não vai poder sair, porque nós precisamos de você aqui nessa festa. A festa ficar boa, precisa de você, você não pode sair. Pessoal, esse processinho aqui de deixar alguma coisa entrar ou deixar alguma coisa sair é extremamente importante para diversos processos vitais. Um dos processos que vocês vão mais ver quando se fala de permeabilidade de membrana é um processo chamado de bomba de sódio e potássio, certo?
essa bomba de sódio e potássio aqui, ela é, tipo, muito, muito, muito utilizada para a gente falar sobre transporte ativo de substâncias. Isso aqui vai gastar energia para manter a substância dentro e para manter a substância fora. Porque essa substância que está aqui fora, ela vai dizer assim, ah, mano, que negócio é esse que eu não posso entrar? Eu vou entrar sim. E aí o porteiro vai ter que segurar ele e impedir que ele entre, né? Então vai haver um gasto de energia do porteiro, no caso da membrana, né? Para manter esse indivíduo fora do ambiente que está lá, certo? Então, pessoal, esse modelo aqui, a gente deu uma viagem louca, né, para falar sobre o modelo do mosaico fluido. Então, esse modelo aqui foi um modelo proposto por uns estudiosos aí, já faz muito tempo, eu não lembro exatamente o ano que foi feito, mas já tem bastante tempo que eles propuseram essa, essa hipótese do mosaico fluido. E esse mosaico fluido é porque a gente tem várias proteínas mergulhadas aqui no meio dos fosfolipídios, e a nossa membrana, ela tem uma capacidade de movimento, assim, né? Você sempre pode representar a membrana como se ela fosse molenguinha, assim, né? Tem um aspecto meio ameboide, assim. Quando a gente vê as células lá no microscópio, a gente vê que ela tem uma maleabilidade grande, você consegue mover essas células, essa membrana. Então, assim, é por isso que é chamado de mosaico fluido, que a gente tem uma capacidade, uma fluidez nessa membrana, e essa membrana aqui, ela vai permitir que haja a passagem de substâncias. Isso também se deve a uma coisa muito importante, que aí, esse é o ponto que eu quero perguntar para vocês, se vocês entenderem. Nas nossas membranas plasmáticas, a gente tem uma série de receptores. Todo mundo pegou essa ideia de receptores? Beleza. João Ricardo ia falar alguma coisa. Diga aí, João Ricardo. Você não entendeu, Giovanni? Tudo bem, já que a gente explica. João Ricardo, você ia falar? Tá. Pessoal, quando eu vou falar agora sobre esses receptores, e eu quero deixar aqui um exemplo que é bem legal para que vocês entendam a importância desses receptores para as nossas membranas plasmáticas. Então, eu vou desenhar aqui rapidinho um esquema aqui de uma membrana e eu vou colocar aqui os receptores. Tem um receptor assim, tem um receptor assim, tem um receptor que é assim, opa, um receptor que é assim, aí tem outro receptor desse aqui no meio, colocar um que é mais quadradinho assim. Enfim, beleza. A gente tem aqui, pessoal, uma série de receptores. Esses receptores aqui é que vão permitir, por exemplo, que as nossas membranas elas recebam determinada substância ou determinado microorganismo, né? O que é que vai rolar? Imagine agora que a gente tem aqui um vírus, certo? Temos aqui um vírusinho. E esse vírusinho aí, que está aí, vou mudar essa cor dessa, eu usei quase todas. Esse vírus aqui, ele tem na sua composição uma coroinha assim, ó. Vocês sabem quem é esse vírus? O vírus que tem uma coroa é o Coronavírus. coronavírus. Muito bem. Parabéns, você que viu. Pessoal, vamos lá. Vocês devem já ter visto informações de que o coronavírus, na verdade, ele é uma família de vírus, né? Não existe só um coronavírus. A gente tem uma série
de coronavírus. E nem todos os coronavírus, eles vão infectar seres humanos, eles vão ter a capacidade de infectar seres humanos. Então, nem todo coronavírus vai ter receptores que vão se ligar às nossas membranas celulares. Oi, Liv. Diga. Você pode falar, abre o microfone, é melhor. Porque estava. Ah, estava sem áudio. Eu estava sem áudio? Ah, você estava sem áudio. Tá, entendi. Diga. Mas você tem alguma dúvida? Ah, tá. Tudo bem. Beleza, então posso continuar, né? Posso continuar? Tá. Ok. Vamos lá. Vocês devem já ter visto que o coronavírus, na verdade, ele tem uma série de vírus diferentes. O vírus que a gente está trabalhando agora, né, digamos assim, ele se chama SARS-CoV-19, certo? É o SARS-CoV-19. O que que acontece? A grande maioria dos coronavírus, eles vão possuir receptores que não são compatíveis com as nossas membranas, ó. Tá vendo aqui, ó? Os receptores desse coronavírus aqui, ó, ele não é compatível com as nossas membranas. Então, ó, ele não se liga a nenhum desses receptores aqui. Nenhum deles vai se ligar com isso aqui. Então, ele não é capaz de entrar na nossa célula. Ele não vai ser capaz de entrar na nossa célula. Então, o que é que vai acontecer? Esse SARS-CoV-19 aqui, ó, ele vai ter na sua composição, nas suas células aí, um receptor que é capaz de se ligar com as nossas células. Ó, ele vai ter, ó, um receptorzinho que é capaz de se ligar com essas células aqui. Então, esse receptor, ó, ele encaixa perfeitamente nesse receptor aqui. Então, ó, esses receptores, eles vão servir não só para a entrada de micro-organismos, né? Até porque nem é interessante que fiquem entrando micro-organismos nas nossas células, ainda mais um vírus. Mas o vírus, ele sabe da existência desses receptores que a gente usa, por exemplo, para entrada de proteínas, para entrada de macromoléculas no nosso corpo. Então, o vírus, ele é formado pelo quê? Ele é formado por uma cápsula proteica. Então, quando o seu receptor, ele enxerga isso aqui, ele envia um sinal químico dizendo para a célula que ela precisa colocar isso aqui para dentro. Por quê? Porque ela acha que isso aqui é proteína. Só que, na verdade, isso aqui é um vírus, né? Então, os receptores de membrana, eles são importantes para captar as substâncias que estão lá fora da célula, né? No meio extracelular. E aí, esses indivíduos que estão aqui no meio extracelular vão ser levados também, através de alguns receptores, para o meio intracelular, certo? Todo mundo compreende isso daí? Então, ó, o coronavírus, ele entra na nossa célula por causa dos nossos receptores de membrana, porque ele sofreu uma mutação, um coronavírus especificamente, sofreu uma mutação que gerou um receptor que seja capaz de se ligar com um receptor das nossas células. Então, agora a gente consegue ser infectado por esse vírus aqui, graças à capacidade da nossa célula de se ligar aos receptores da cápsula viral. Compreendem qual a importância desses receptores? Novamente, pessoal, quando eu falo de importância, às vezes a gente fala, ah, isso aqui é importante. A gente sempre acha que é uma coisa boa, uma coisa positiva. Nem sempre aquilo que é importante é uma coisa positiva. Às vezes uma coisa ruim, ela é importante. E é importante que você conheça para que você possa combater ela.
Então, não confunda coisa importante com coisa boa. Todo mundo entendeu? Sim, eu entendi. Beleza. Tá. Então, a gente tem aí esses receptores, né, que é chamado de glicocálix. Esse glico aí vem de glicose, né? É formado por carboidratos. Então, a gente vai ter lá vários receptorzinhos que vão fazer a recepção de substâncias, além de outras várias coisas que eles fazem, mas essa função aqui é a função que eu mais quero que vocês entendam, que afeta diretamente essa permeabilidade da membrana plasmática. Ok? Tá. Pessoal, aí teve algumas coisas aí, algumas modificações, né? Nas membranas. Todo mundo entendeu quais são as modificações que a membrana plasmática pode sofrer? As modificações que eu estou falando são as microvilosidades, os desmossomos e os plasmodesmos. Dei uma bugada aqui, tudo bem. Eu entendi mais ou menos, mas você pode explicar? Posso sim. Então vamos lá. Pessoal, as nossas membranas plasmáticas, normalmente, elas vão ter uma conformação ameboide, né? Que é essa conformação assim, meio molenguinha, né? Mas a gente tem, em determinadas partes do nosso corpo, necessidades diferentes. Por exemplo, você não tem células que vivem no seu pulmão, as células que vivem lá nos seus pulmões, elas não não têm as mesmas características que uma célula que vive, por exemplo, no seu coração, uma célula que compõe o seu coração, ou uma célula que compõe os seus intestinos. Tudo isso aí vão ser compostos de células diferentes, porque cada célula vai ter uma necessidade diferente, dependendo do órgão que ela compõe. Então, assim, em algumas regiões do nosso corpo, a gente precisa aumentar a superfície de contato. Superfície de contato é o que o próprio nome está dizendo. Por exemplo, você tem aqui uma mesa. Essa mesa aqui, essa mesinha aqui, ó, ela está exposta em um local. Onde você guarda determinada coisa é o que você chama de superfície de contato. Então, assim, ó, onde você vai poder depositar alguma coisa, é chamado de superfície de contato. Claro que a parte de baixo aqui também é uma superfície de contato, né? Você pode colar alguma coisa aqui embaixo, você pode colar um chiclete aqui embaixo dessa mesa e vai continuar sendo superfície de contato. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a superfície que está exposta ao meio externo, ela é chamada de superfície de contato. E a gente precisa, algumas vezes, aumentar essa superfície de contato. E como que a gente aumenta a superfície de contato de uma região? Normalmente, a gente faz assim, ó, a gente tem um espaço limitado. Esse espaço aqui é o espaço que a gente tem. Eu quero mais superfície de contato, então o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar dobras, certo? Eu vou gerar dobras. Essas dobras aqui, ó, elas ocupam em questão de comprimento aqui, né, de largura aqui, elas vão ocupar o mesmo espaço que essa daqui. Só que aqui, ó, eu vou percorrer, ó, muito mais caminho para chegar até o final. Então, eu aumentei a minha superfície de contato. Para que serve isso daqui? Óbvio que isso aqui vai ocorrer em locais onde a gente tem a necessidade de aumentar essa superfície de contato. Por exemplo, nos nossos intestinos, a gente tem a necessidade de aumentar a absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes, ela é feita com base em quê? Ela é feita com base em superfície de contato. O nutriente chega, encosta aqui e a célula absorve. Então, quanto maior a minha superfície de contato, maior vai ser a minha absorção. Então, ó, eu vou pegar e vou dobrar a borda das minhas células, a borda que vai estar em contato
com os nutrientes para aumentar essa superfície e assim aumentar a minha absorção. Então, quando os nutrientes estiverem passando por aqui, eles vão começar a cair aqui dentro desses vácuozinhos aqui, né? Desses vácuos não, desses valezinhos aqui. Então, ó, eu vou encher isso aqui de nutrientes e eles não vão conseguir passar diretamente para cá. Então, eu vou aumentar a minha superfície de contato e essa célula vai absorver muito mais substâncias nesse sentido aqui. Pessoal, uma coisa muito interessante que acontece. As células do seu intestino, normalmente, elas têm essa conformação aqui, essa conformação com as bordinhas em superfície de contato, certo? Aumentando a superfície de contato. Só que em algum determinado momento, você pode ter, por exemplo, uma infecção bacteriana. Essa infecção bacteriana vai fazer com que essa superfície aqui, ela perca essas microvilosidades e ela se torne uma célula retinha, sem dobrinhas ou com as dobrinhas bem deficientes. Então, o que é que vai acontecer? Quando... Pessoal, só um minutinho. Então, quando esse aqui passar, quando a substância passar por aqui, ela não vai poder mais cair e ficar retida aqui nessa regiãozinha, porque ela não vai ter mais essas dobrinhas, então ele vai absorver muito menos. E esse líquido vai passar direto, né? Então, quando a célula está com essa conformação aqui, a pessoa vai ter um problemazinho chamado de diarreia, certo? Então, ó, quando você está com diarreia, o que acontece? As fezes saem líquidas, né? Por quê? Porque não houve a absorção de água e nutrientes suficiente devido à ausência de microvilosidades nessas células aqui. Então, você vai começar a expelir as fezes de forma líquida. E aí você vai ter o que a gente chama de diarreia. Isso aqui é a função das microvilosidades, e elas vão estar presentes em locais onde a gente precisa aumentar a superfície de contato com a substância que a gente quer absorver. Entendeu aí, João Ricardo? Entendi. Obrigado. Beleza. Já os desmossomos, eles vão ser células que vão possuir nas suas laterais, ó, uma formazinha de se juntar com as outras células que estão do lado. Isso aqui é para aumentar a adesão entre essas células aí. Elas vão precisar fazer o quê? Se juntar bem forte, uma na outra. Então, elas vão criar essas zônulazinhas aqui para fazer a junção entre uma célula e outra. Obviamente que esse tipo de situação aqui também vai ocorrer em um local onde tem a necessidade de que isso ocorra. Por exemplo, na nossa pele, as células precisam ser o quê? Justapostas. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as nossas células da pele, elas precisam estar uma do lado da outra e que haja pouco espaço. Por quê? Qual a função primordial da nossa pele? É evitar que alguma coisa de fora entre para o nosso corpo e cause algum prejuízo, né? Então, as células têm que estar lá abraçadinhas uma nas outras, bem pertinho mesmo, né? Então, elas podem usar esse tipo de ancoragem aqui, né? Esse tipo de junção para fazer com que elas não passem por esse aperreio, né? Tipo, de deixar alguma coisa passar entre elas. Então, elas vão se juntar muito bem certinhos. Beleza? E a última que a gente tem são os plasmodesmos. Geralmente isso aqui ocorre em células vegetais, né? As células vegetais, elas possuem algumas características importantes para manutenção da célula, né? Elas vão possuir a parede celular. E essa parede celular aí, ela é bem rígida, né? E ela não permite, assim, que fique fazendo a passagem de substâncias de um jeito
meio à toa, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai haver a formação de canais entre uma célula e outra, para que essas células possam comunicar-se através desses furinhos aí. E aí, isso aqui vai acontecer normalmente em células que têm parede celular, né? Acho que nos fungos também ocorre isso, mas normalmente o exemplo mais clássico é aqui das células vegetais, onde vai haver conexões tubulares entre duas células para haver a comunicação de substâncias. Beleza? Entendeu, João Ricardo? Entendi. Tá. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a isso? Tá. Então, pessoal, eu vou passar para um pontinho aqui importante, certo? Que a gente vai falar eu vou seguir a ordem do livro de vocês, caso vocês queiram ver depois, é na página 54, que é falando sobre a permeabilidade seletiva. Tá. Então, vamos lá. Pessoal, como a gente já havia comentado sobre a permeabilidade seletiva, a gente tem algumas, algumas proteínas e algumas outras coisas algumas enzimas também, que permitem a passagem ou a não passagem de substâncias pelas nossas células. Vou colocar aqui rapidinho. Tá. A gente tem aqui uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática aqui, ela vai ser permeável, mas de forma seletiva, né? Ela vai permitir que algumas substâncias entrem e que algumas substâncias saiam, mas ela não vai permitir que seja assim à toa, né? Ela vai escolher o que é que entra e o que é que sai. E isso aí a gente já viu que ocorre através daqueles receptores. Então, pessoal, essa semipermeabilidade da membrana, ela vai gerar alguns conceitos que eu vou colocar para vocês agora e vocês vão procurar esses conceitos depois que terminar a aula. Então, prestem bastante atenção se vocês não tiverem com lápis e caneta, lápis e papel ou caneta, papel, enfim, com uma cor para escrever, por favor, pegue aí que você precisa anotar alguns conceitozinhos que a gente vai falar agora. Tá. A gente sabe que determinadas substâncias elas vão passar pela nossa célula, certo? Então, ela vai passar com facilidade, ela vai passar livremente aqui e vai acabar entrando no meio intracelular. Outras substâncias vão precisar passar por um determinado local na célula, né? Por exemplo, a água, ela precisa de uma proteína, né? Para transportar essa água, já que a parte aqui da nossa membrana, ela é hidrofóbica, né? Ela não gosta de água, ela não quer que a água passe. Então, ela vai precisar de um local específico para passar. E esse localzinho aqui a gente chama de aquaporina. Aquaporina, aqua vem de água, né? E porina é um poro, né? O poro é o furo que vai passar as moléculas de H2O, certo? H2O, para quem não gosta de química, H2O é água, pelo amor de Deus. Essa daqui é muito básica. Então, a água só vai passar por essas aquaporinas aqui. Mas o que eu quero que vocês peguem é os seguintes termos. Antes da gente entrar nesse assunto, eu sempre falava para vocês de uma coisinha chamada de gradiente de concentração. Antes que eu seja feio de besta aqui, vocês sabem o que é gradiente de concentração? Não, não. Não? Não, beleza. Gradiente de concentração, Luiz Arthur.
Gradiente de concentração. Não sabem? Tudo bem, não tem problema. Vocês não são obrigados a saber disso agora. Mas vocês já ouviram alguma vez falar disso aqui? De gradiente de concentração? Hein? Não. Nunca ouviu falar. Tudo bem. Sem problemas. Eu vou pegar aqui uma imagem na internet e eu vou colocar aqui para vocês. Todo mundo já viu uma imagem parecida com essa? Mesmo que não seja essa imagem, mas que tem alguma coisa assim nesse sentido assim. Já viram? Já vi, já. É até Beleza. matemática. Isso aqui a gente chama de gradiente, certo? Por que que a gente chama isso aqui de gradiente? Ó, se você observar nesse canto aqui, ó, a quantidade de cor rosa é muito forte. Se você for andando para esse lado ou para esse lado, a cor rosa ela vai se dissolvendo e ela vai se misturando com essa outra cor aqui, certo? A mesma coisa acontece com o azul aqui, ó. O azul nesse cantinho aqui, ele é muito forte. Se você puxar para cá, ele vai diminuindo. Se você puxar para cá, vai diminuindo. Se você puxar para cá, vai diminuindo. Tudo isso daqui, ele vai seguindo um gradiente de concentração. Aqui ele está muito concentrado e aqui ele está pouco concentrado. Aqui está muito rosa, aqui está menos rosado. Então, o gradiente de concentração é exatamente isso aqui. Um lugar vai estar mais concentrado e um local vai estar menos concentrado. Beleza? E a partir desse gradiente de concentração, a gente consegue criar três classificações para o meio, certo? E aí, esses termos aqui, eu quero que você pegue, porque vocês vão me explicar esses termos na próxima aula, certo? Então, anotem aí os termos. O primeiro termo é isotônico. Isotônico. O segundo termo é hipotônico. Hipotônico. E o terceiro termo é hipertônico. Hipertônico. Beleza? Então, ó, nós temos aqui três termos: isotônico, hipotônico e hipertônico. Vocês vão me dar sobre esses termos definição de cada um. Vocês vão falar a definição desses termos aqui e vocês vão criar um esquema mostrando a situação. Pessoal, essa é uma tarefa bem simples, mas se você pegar essa tarefa e você realizar ela com facilidade, vou deixar bem grande aqui para vocês anotarem. Se você conseguir realizar essa atividade com facilidade, você vai pegar a parte básica de transporte de substâncias, assim, ó, num estalar de dedos. Se você consegue entender o que é isotônico, hipotônico e hipertônico, você vai conseguir resolver a maioria das questões de transporte de substâncias. Isso aqui serve também para alguns conceitos da química. Então, se você souber isso aqui, isso também pode lhe ajudar em química, quando você estiver estudando soluções, certo? Então, isotônico, hipotônico e hipertônico são termos que vocês precisam saber de cabeça, assim, quando eu disser a substância, o meio está hipotônico, ou ele está hipertônico, isotônico, você tem que saber o que é a coisa, e aí a gente vai aplicar esse conceito em uma situação, certo? E aí a gente vai ver que esses termos aqui são muito importantes para a gente entender também a semipermeabilidade da membrana, vai ser muito importante para a gente entender alguns processos
biológicos que vão ocorrer, que vão depender desse gradiente de concentração, termos como difusão, difusão simples, difusão facilitada, tudo isso aí vai ficar muito mais fácil se você já souber de cabeça o que é uma coisa hipotônica, hipertônica ou isotônica, certo? Então, essa é a tarefa de vocês. Vocês têm aí até terça-feira para fazer isso aqui é uma coisa que vocês fazem em 10 minutos. Em 10 minutos vocês conseguem pegar essa coisa. Então, se você puder fazer agora, já vai fazendo. Depois que terminar aqui a aula, já vá fazendo, porque é muito simples e vai ajudar bastante vocês a entender essa parte de transporte de substâncias. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a difusão, vai falar sobre a osmose, difusão facilitada e também vai falar de transporte ativo. Então, peguem bastante esses conceitos que a gente vai explorar eles em situações. Eu quero que você saiba o conceito, claro, é importante que você saiba o conceito, mas é mais importante ainda que você saiba aplicar esse conceito em uma situação. Não é complicado, não tem nada de bicho de sete cabeças, mas comece agora para você não se confundir, porque às vezes vocês vão confundir muito é, a questão do meio externo com o meio interno. Então, peguem as ideias para vocês estudarem isso aí certinho, certo? Ah, e só mais dois termozinhos para vocês colocarem aí na lista de vocês. Solvente e soluto, certo? Isso aqui, provavelmente, vocês já viram na química, né? Quando vocês estão vendo mistura de substâncias, vocês com certeza viram, ou pelo menos ouviram falar sobre solvente e soluto. Estou correto? Sim. A gente vê até nessa matéria também, no estudo de osmose. Sim, a gente já viu, inclusive, a osmose, né? É. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a osmose nessa parte aqui. Daquele dia a gente fez até um experimentozinho sobre a osmose e agora a gente vai aplicar isso aí em conceitos biológicos, certo? Alguns termos que a gente algumas ações de transporte que a gente vai observar como que aquele processo que a gente viu só a teoria do processo, né? Como que ele se aplica dentro do nosso corpo. Massa? Pessoal, então a gente vai encerrar a aula aqui. Eu vou parar aqui a gravação. E na próxima aula a gente continua conversando sobre isso.